Chá Comigo, um podcast de Tsering Palder. Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas o faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. Não passamos um dia sem telefonar ou pelo menos mandar um WhatsApp a amigos próximos ou familiares com quem nos importamos, a saber como estão, a estabelecer contacto. Então por que não fazemos o mesmo connosco? Porque passamos semanas, meses, às vezes anos, se calhar uma vida inteira, sem nos contactarmos. Conhece-te a ti próprio, estava escrito na porta do templo de Apolo, em Delfos. Parece simples e óbvio, mas está longe de o ser. Deixe-me contar uma história. Um ocidental que foi à Índia visitar um ashram pediu uma audiência com o mestre espiritual e foi recebido. Entra, senta-se na frente do mestre com um grande sorriso, feliz de ali estar e provavelmente algo orgulhoso. O mestre sorri-lhe também, calorosamente. Quem é você? Perguntou o mestre. Chamo-me Robert, sou australiano e é a primeira vez que venho à Índia. Ah, fantástico, respondeu o mestre. Mas eu não perguntei o seu nome nem a nacionalidade, perguntei quem você é. Robert fica um pouco perplexo, mas pensa, ok, ele quer algo de mais profundo, como é óbvio, não estou numa entrevista de emprego, ele é um mestre espiritual, que estúpido que eu sou. Então esmera-se. Sou alguém que procura a iluminação, que anseia por receber os seus ensinamentos. Murmurou o mestre. Homem, não quero saber o que você procura nem o que você anseia. Perguntei quem você é. Robert fica perdido. Não entendo o que o mestre quer que ele responda. Então lembra-se de todos os livros New Age que leu e diz: acho que sou amor, sou luz, balbucia ele atrapalhado. Não quero saber o que você acha. Quero saber quem você é. Faz-se um silêncio. A mente do Robert tem curto-circuito. E pela primeira vez, cala-se. Gosto desta história porque ela nos leva a interrogar-nos sobre o que responderíamos à pergunta e, na verdade, a constatar que não existe resposta, que ela é apenas uma forma de nos confrontar com a necessidade de nos procurarmos. Enquanto animais gregários, os seres humanos procuram geralmente a companhia uns dos outros. É esta proximidade que nos salva, quer enquanto espécie à superfície do planeta, quer efetivamente falando no dia-a-dia de cada um. O carinho, o amor, o toque são muito importantes para o nosso equilíbrio. Porém, não podemos dispensar o tempo passado connosco, na nossa própria companhia. Sem esta convivência amistosa e íntima, não conseguimos ser nossos amigos. E o relacionamento que mantemos connosco baseia-se então no julgamento e na crítica e resulta em problemas de autoestima e de culpa. O que nos leva a resistir tanto à nossa própria companhia é que quando ficamos sozinhos ficamos mais expostos aos pensamentos. Há aquela voz de comentador profissional na nossa cabeça e a tudo o que diz, quase exclusivamente para nos infernizar. Então, como é óbvio, preferimos distrair-nos, seja com a presença dos outros ou com os múltiplos afazeres, obrigações, hobbies, redes sociais, mas também com tudo o que nos ocupe e aliene. Tudo menos ficar a sós com esse torturador implacável. Quando não temos mão na nossa mente, quando somos controlados e manipulados ao sabor dos seus caprichos,
somos péssima companhia para nós mesmos e, na verdade, para os outros também. Mas então o que ganhamos em conhecer-nos mais intimamente não será melhor mesmo evitarmos a nossa companhia? O problema é que nascemos e morremos sós e, na verdade, nada nem ninguém ficará sempre connosco a não ser nós próprios. Então imagine-se condenado a ficar para todo sempre com alguém negativo, crítico, agitado, ansioso, desagradável, pessimista. Bom, espero que não seja o seu caso, mas acho que já entendeu onde eu queria chegar. Os gregos tinham razão. Temos de aprender a nos conhecermos, a travar amizade connosco, a sermos uma boa companhia para nós mesmos. Conhecer-nos, seja pela introspeção, pela terapia ou pela psicanálise, é muito útil, em alguns casos imprescindível para o nosso bem-estar e equilíbrio. Ficarmos mais conscientes dos nossos traumas, das nossas tendências, dos padrões automáticos do nosso comportamento ajuda-nos a distanciar-nos dos pensamentos e emoções e a compreender a sua origem. Compreender. Essa é a palavra-chave. Muitas vezes relacionamos-nos connosco na base do julgamento e da avaliação, género, não presto para nada, nunca vou chegar a lado nenhum, ou ao contrário, sou o maior, ninguém me chega aos calcanhares. O julgamento é sempre raso, simplista e superficial, uma generalização precipitada e sem apelo nem agravo. Quando nos avaliamos positivamente e ficamos agradados com a imagem que temos de nós, temos uma boa autoestima. Quando nos avaliamos negativamente e ficamos desiludidos por acharmos que não correspondemos às nossas expectativas ou às expectativas que nos inculcaram, temos uma má autoestima. Não é exatamente que não gostemos de nós, como às vezes as pessoas dizem. Não nos queremos mal, nem queremos ser infelizes, mas temos o orgulho ferido e ficamos ressentidos connosco por causa disso. Então a compreensão é fundamental. Para podermos compreender-nos, precisamos de aceitar o que somos aqui e agora. Atenção, aceitar não significa resignar-se. Há sempre espaço para evoluir, para mudar, mas a mudança só pode ocorrer depois de termos reconhecido a realidade e nunca enquanto apenas lidamos com a opinião que temos de nós. Depois de aceitarmos o que somos, podemos começar a compreender. Compreender o nosso contexto, a nossa educação, a nossa formatação, o meio social, os antecedentes familiares, as pressões, os traumas, os hábitos acumulados e como tudo isso nos condiciona, nos formata, sem nunca verdadeiramente nos impedir de mudar. Sinto uma hesitação. Acha que em alguns domínios não tem liberdade para mudar? Repare, eu estou essencialmente a falar de mudança interior, não especialmente de mudar de casa, de emprego ou de parceiro. E interiormente, as únicas coisas que não conseguimos mudar são as que não reconhecemos. Aquelas de que não nos apercebemos. Porque a partir do momento que temos consciência de algo, estamos a meio caminho da mudança. Quando a compreensão substitui o julgamento, a porta para a bondade abre-se. Começamos a admitir que somos seres humanos, falíveis e imperfeitos, capazes de sentir ternura, mas também raiva, inveja ou ciúme, mas que nada disso nos define, que são apenas sentimentos temporários, algumas nuvens no céu. E começamos então a gostar de nós, a ter connosco um relacionamento mais amistoso. Às vezes vejo artigos ou comentários falando de nos amarmos a nós mesmos. Às vezes até de nos apaixonarmos por nós. Esta terminologia deixa-me um pouco desconfortável. Deve ser a minha formatação budista que se eriça. De toda a forma, apaixonar-nos por nós não me parece a melhor maneira de expressar o que pode e deve acontecer quando começamos a relacionar-nos connosco de forma mais amistosa. Porque paixão não é sinónimo de amizade, nem de bem-querer, e muito menos de clareza de visão. O que acontece quando nos tornamos nossos amigos é que, em vez de nos julgarmos, vemos-nos como somos, nas nossas qualidades, nas nossas limitações, mas também no nosso potencial.
Então é mais como tornarmos-nos o nosso melhor amigo, não especialmente apaixonar-nos por nós. Precisamos de passar algum tempo na nossa companhia. Um pouco de tempo diariamente. E esta convivência não é o mesmo que ficar com os nossos pensamentos ou tirar tempo para nós, para ir ao spa, ao cabeleireiro ou ao ginásio. Nem mesmo para ir passear à beira-mar ou no meio da natureza, ouvir música ou ler um livro. Todas estas coisas são ótimas e importantes, não é essa a questão. Mas passar tempo na nossa própria companhia é dar-nos aquele telefonema diário, atencioso, carinhoso, tranquilo, sentar-nos connosco e conceder-nos toda a nossa atenção, como faríamos com um amigo querido que vemos só de vez em quando. Nem é tanto conversar. Isso já fazemos o tempo todo. É mesmo só relaxar. Pousarmos-nos no momento. Despirmos as preocupações. Vestirmos-nos de um sentimento confortável, como a gratidão ou a ternura, e calçar uns chinelos que não machuquem a alma. E depois, permanecermos de mãos dadas na plenitude da nossa própria presença. Não se esqueça de se telefonar hoje. E amanhã. Até breve.